Romanos capítulo 12, versículo 2. Quem já achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler de novo? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos lá para pertinho de Apocalipse, 1 João. Esses dias atrás nós pregamos, sobre essas cartas aqui. 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16. 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16. Amém? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Eu não sei se os irmãos perceberam aí, que os dois textos que nós acabamos de ler, falam sobre mundo, né? Os dois textos falam sobre o mundo. Vamos ver? E não vos conformeis com este mundo. E 1 João diz o quê? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, quando a palavra de Deus fala mundo, usa a expressão mundo, não está aqui falando no sentido físico do mundo, esse globo terrestre, o planeta Terra. Quando nós vemos na Bíblia Sagrada, usando a expressão mundo, está falando sobre o sistema satânico que atua nesse mundo. Então não está falando aqui sobre mundo no sentido de território, não está falando sobre mundo no sentido de físico, não está falando sobre mundo no sentido de planeta Terra, mas quando a Bíblia Sagrada fala sobre mundo, está falando sobre o sistema satânico que atua nessa terra, que é aquele sistema pecaminoso, aquele sistema de desobediência, aquele sistema de rebeldia contra Deus e contra a sua palavra. Então, quando a Bíblia fala mundo, é nesse sentido aqui. Não ameis o mundo, quer dizer, não ameis o sistema satânico que age no mundo. Não andeis conforme o mundo, ou seja, não andeis conforme o sistema satânico que age nesse mundo. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não andeis segundo a forma satânica que o mundo vive. Então é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer da sua igreja. Amém, irmãos? Então isso é muito importante você saber. Irmãos, o verdadeiro cristão, aquele que tem Jesus no coração de verdade, ele vive numa luta constante, ele vive numa peleja constante. Aquele que tem Jesus de verdade, ele guerreia contra Satanás, ele guerreia contra o sistema mundano, ele guerreia contra o sistema satânico. Por quê? Porque ele não é deste mundo,
ele está neste mundo, mas não é deste mundo. A Bíblia Sagrada, ela nos diz assim que nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos daqui. Nós estamos apenas de passagem por este lugar. Irmãos, esse mundo, nós não pertencemos a ele. De uma hora para outra, nós partiremos daqui. Nós iremos morar com Jesus. Nós iremos morar no céu. Irmãos, de repente, através da morte ou através do arrebatamento da igreja, nós seremos tirados daqui. Irmãos, a palavra raptar significa ser tirado com violência, ser tirado com rapidez. Então, de uma hora para outra, de repente, nós seremos tirados daqui no grande dia do arrebatamento da igreja. E nós estaremos subindo e estaremos para sempre com o Senhor. O próprio Jesus disse certa vez: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, porque eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, ou vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, irmãos, Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja. Agora há pouco mesmo, antes de começar o culto, a gente estava conversando aqui com uma irmãzinha aqui na frente sobre essa questão. A irmã até disse assim: pastor, o senhor lembra que falaram que Jesus ia vir no ano 2000? E no fim Jesus não veio no ano 2000, e nós estamos aqui até agora, pregando a palavra, evangelizando, falando de Jesus. Estamos aqui reunidos como igreja, cultuando a Deus. Aí eu disse para ela: é isso mesmo, minha irmã, porque a palavra de Deus diz que porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então nem os anjos, nem o Filho, ou seja, nem o próprio Jesus, ele sabe quando ele vai voltar. A Bíblia diz: mas unicamente o Pai. É só o Pai que sabe o dia do arrebatamento da igreja. Então o pastor Zé Roberto não sabe. Se ele falar alguma coisa, é do coração dele. Se o pastor Nelson falar, é do coração dele. Se o Jonas falar, é do coração dele. Se o Alex falar, é do coração dele. Se o pastor Leandro falar, é do coração dele. Por quê? Porque, irmãos, a Bíblia diz que nem Jesus sabe o dia que ele vai voltar para buscar a sua igreja, quanto mais nós. A Bíblia diz que unicamente o Pai. Então, nós não somos daqui deste mundo. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Quem aqui é cidadão do reino de Deus, levanta a mão. Dá uma salva de palma para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos cidadãos do céu. Irmãos, é por isso que a Bíblia Sagrada diz que nós não devemos andar segundo o sistema satânico que age neste mundo. É por isso que a palavra de Deus diz aqui: não ameis o mundo, não ameis o sistema satânico deste mundo, nem também o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E lá em Romanos 12:1 que nós lemos, não é? Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com o sistema satânico que age neste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, o sistema mundano está aí. O sistema pecaminoso está aí, o sistema satânico está aí, mas esse sistema satânico, esse sistema mundano, ele não deve fazer parte da nossa vida.
Irmãos, nós devemos viver de uma forma diferente. E é essa igreja que deve viver de forma diferente que Jesus vai levar no dia do arrebatamento da igreja. É por isso, irmãos, que no dia do arrebatamento muita gente vai ficar. Muita gente vai ficar. A Bíblia Sagrada diz que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que o caminho estreito é o que conduz à vida, mas o caminho largo é o que conduz à morte. Então, irmãos, é por isso que a Bíblia Sagrada diz também: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. A Bíblia diz que alguns vão dizer assim: mas Senhor, em meu nome, em teu nome, nós expulsamos os demônios. Ah, Senhor, mas em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, nós curamos, nós fizemos, e nós fizemos, e nós fizemos. Jesus vai olhar para eles e dizer assim: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Então, irmãos, tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão vivendo segundo o padrão do mundo. Tem muitas igrejas, muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão vivendo segundo o sistema pecaminoso do mundo. Então é essa mensagem que eu estou pregando nesta noite, é uma mensagem de alerta, para que nós tomemos uma posição diante de Deus. Irmãos, nós precisamos tomar uma posição diante de Deus. Diante de tudo na vida, a gente não toma uma posição. Por exemplo, quer se casar, a gente toma uma posição para se casar. Ué, se não tomar uma posição, fica solteiro o resto da vida. Quer fazer uma faculdade, tem que tomar uma posição. Se não tomar uma posição, não faz faculdade. Quer trabalhar, tem que tomar uma posição, tem que procurar um emprego, tem que mandar currículo, senão não acha emprego. Não é verdade? Ah, quer tirar uma CNH, tem que tomar uma posição, senão nunca vai tirar a CNH na sua vida. Quer mudar de vida, tem que tomar uma posição. Irmãos, na vida espiritual é a mesma coisa. Se nós queremos ser cidadãos do reino de Deus, se nós queremos ser arrebatados no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, ou se nós queremos ir para o céu quando nós dermos o último suspiro aqui na terra, nós precisamos também tomar uma posição. Precisamos tomar uma posição. Nós precisamos dizer: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Eu peço perdão pelos meus pecados. A partir de hoje eu quero viver de forma diferente. A partir de hoje o sistema mundano não vai tomar conta da minha vida. A partir de hoje eu quero viver separado do pecado. A partir de hoje eu não quero mais ser dominado pelo pecado. A partir de hoje, Senhor, eu quero viver de forma diferente, eu quero viver de forma abençoada. A partir de hoje, eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Irmãos, isso é tomar uma posição. E hoje é o dia de você tomar uma posição diante de Deus. Você que ainda não tomou uma posição, tome uma posição hoje diante de Deus. Você que ainda não tomou uma posição de verdade, tome hoje uma posição de verdade, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Você vai sair hoje daqui de forma diferente, você vai sair daqui de forma abençoada. Você vai sair daqui de cabeça erguida, crendo que Jesus perdoou o seu pecado, crendo que o seu nome está escrito no livro da vida, e crendo
que quando você partir daqui, o seu lugar estará garantido lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos falando hoje sobre a secularização da igreja. O que é a secularização da igreja? Secularização da igreja é quando a igreja perde a influência que deveria exercitar sobre o mundo. Sabia disso? Depois você dá uma olhada lá no dicionário que você vai ver. Secularização significa quando a igreja perde a influência que ela deveria exercitar sobre o mundo. Com muita dor no coração, com muita tristeza no coração, eu gostaria de dizer para vocês hoje que está acontecendo ao contrário. Ao invés da igreja influenciar o mundo, é o mundo que está influenciando a igreja. Ao invés da igreja influenciar o mundo, é o mundo que está influenciando a igreja. Irmãos, muitas coisas que nós estamos fazendo é influência do mundo. Vocês sabiam disso? É influência do mundo. De pouquinho em pouquinho, o mundo está influenciando a igreja. A igreja está deixando de ser igreja. A igreja está deixando de ser a menina, vamos dizer assim, dos olhos de Deus. De pouquinho em pouquinho, nós estamos deixando de ser o templo do Espírito Santo. E muitas vezes esse templo do Espírito Santo está sendo contaminado pelo mundo, pelos costumes mundanos. Esse templo do Espírito Santo, ele está sendo contaminado por aquilo que não agrada a Deus, por aquilo que não é de Deus. E são coisinhas, irmãos, são as raposinhas, como disse a pastora Genilda, são as raposinhas que vão comendo o pezinho dos pés. Eu esqueço sempre da vinha, da videira, né? São as raposinhas que estão comendo o pé da videira, e as videiras estão morrendo. Sabia disso? As videiras estão morrendo. Lá em Provérbios ou Cantares, lá em Cantares fala sobre as raposinhas, né? Que é para tomar cuidado com as raposinhas, que elas vão tomando conta do pé da videira, vão comendo o pé da videira, e de repente a videira morre. Irmãos, está acontecendo isso com a igreja. As raposinhas, elas estão comendo o pé da videira, e nós não estamos percebendo isso. Irmãos, as raposinhas, elas estão comendo, elas estão destruindo o pé da videira, e as videiras estão caindo, as videiras estão ficando doentes, e nós não estamos percebendo, irmãos. As coisas estão acontecendo e nós não estamos percebendo. Hoje, por exemplo, tem certas coisas que a gente vê na televisão que a gente acha normal. Não é mais pecado, é normal. Deixou de ser pecado. Inclusive, né? Já tem muita gente até que pensa assim: olha, depende do jeito que a gente olha. Depende. Isso aqui é pecado dependendo da ótica. Dependendo da maneira que eu olhar, é pecado. Da maneira que eu olhar, é pecado. Da maneira que eu não olhar, não é pecado. Isso vai depender. Irmãos, a gente se esqueceu da Bíblia. Irmãos, a Bíblia, ela fala aquilo que é pecado e aquilo que não é. Não tem esse negócio de depende do jeito que eu estou vendo, depende do jeito que eu estou olhando, depende da ótica, do lado que eu estou vendo, depende do lado que eu estou enxergando. Não, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus.
E se ela fala que é pecado em nome de Jesus. Irmãos, não existe meio termo. E nós estamos vivendo assim. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, não andeis conforme o costume deste século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, a Bíblia, ela nos chama para uma vida de transformação. A Bíblia, ela nos chama para uma vida de renovação na presença de Deus. Nós precisamos tomar uma posição diante do Senhor nessa noite. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com os costumes mundanos atuais. Irmãos, conformar-se significa andar segundo a forma, significa andar segundo o padrão, não é? Significa andar de acordo com aquilo que é dito, com aquilo que é pregado e com aquilo que é falado. Lá na época de Noé, a Bíblia diz que os homens naquela época, eles pensavam em casar, dar-se em casamento. O pensamento do coração do homem era mau continuamente. Na época de Noé, diz lá em Gênesis, que o pensamento do homem era corrupto, não é? Era corrupto, o coração do homem era mau. Era o sistema que eles viviam naquela época, o sistema mundano. E quando Noé começou a construir a arca, Noé começou a ser criticado. E as pessoas diziam que ele estava ficando louco. Jamais a terra seria destruída com as águas do dilúvio. E Noé não deu bola e continuou construindo a arca, porque Deus havia falado para ele que o mundo daquela época seria destruído com as águas do dilúvio. Por quê? Porque o sistema satânico daquela época, o sistema mundano daquela época era esse. O pensamento do homem era mau. A corrupção havia tomado conta do coração do homem. O homem não mais pensava nas coisas de Deus e nem pensava em Deus. Os homens não queriam saber de Deus, tanto é que ninguém entrou na arca. Chegou o dia que as águas do dilúvio vieram e destruiu a todos e a tudo. E somente Noé e a sua família se salvaram daquela grande catástrofe que aconteceu naquele momento. Irmãos, hoje é diferente? Não. O sistema mundano está aí. Irmãos, o sistema mundano está aí. Irmãos, as novelas influenciando a igreja. Os filmes influenciando a igreja, os atores e atrizes influenciando a igreja, irmãos, os seriados influenciando a vida da igreja, os telejornais influenciando a vida da igreja, as músicas mundanas influenciando a igreja. Irmãos, tudo isso se opondo a Deus e se opondo à sua palavra. O objetivo do diabo é levar o homem para o inferno, e ninguém percebe isso. Ninguém está vendo isso. Irmãos, e quanto mais vai passando os dias, mais o homem vai achando natural, mais o homem vai achando normal. Não, a jogatina é algo normal. Não, o adultério é algo normal. Não, a luxúria é algo normal. Não, falar mal da vida do outro é algo normal. Eu vi lá na novela. As músicas mundanas que levam para a profanação da palavra de Deus é algo normal. Não faz mal nenhum para a minha vida. Irmãos, e assim vai. E assim vai, não é? O mundo influenciando a igreja,
o mundo se opondo àquilo que a Bíblia Sagrada diz e que a Bíblia Sagrada ensina. Irmãos, hoje o certo virou errado e o errado virou certo. Irmãos, e muitas igrejas hoje estão aí mundanizadas. O mundo, o sistema satânico tomou conta de muitas igrejas. É por isso que você entra e não sente nada. Você não sai transformado, você não sai cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, muitas igrejas que fecha para baile, depois do culto tem baile, terminou o culto de adoração, todo mundo cantando, louvando, aí o pastor diz assim: irmãos, agora nós vamos para o salão do fundo, que agora nós vamos ter um arrasta-pé lá no fundo da igreja. Agora nós vamos ter um baile lá no fundo da igreja, e vai todo mundo para lá, para o baile lá na igreja. Irmãos, a igreja sendo influenciada pelo padrão mundano. Irmãos, nós precisamos nos deixar moldar por Deus. Deus precisa tomar conta da nossa vida. Deus, os valores do mundo em oposição ao cristianismo, irmãos, eles ganham o título de mundanismo ou secularismo. 1 João 2,15 que nós lemos diz: não ameis o mundo e nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, como ocorre a secularização? De que forma que a igreja perde a sua influência sobre o mundo? Ou de que forma que o mundo começa a influenciar a igreja? Irmãos, ocorre com a atração ou a simpatia por aquilo que é errado. É aquilo que eu acabei de falar. De repente aquilo que é errado não é mais errado, é certo. De repente aquilo que eu aprendi desde pequeno, aquilo que eu aprendi com os meus professores da escola bíblica dominical, não é mais errado, agora virou certo. Lá quando eu era pequenininho, que eu frequentava a escola bíblica, os professores falavam, e eu aprendi que tal coisa é pecado, eu aprendi que aquilo é pecado, eu aprendi que a bebedeira é pecado, eu aprendi que a prostituição é pecado, eu aprendi que a luxúria é pecado, eu aprendi que o orgulho é pecado, eu aprendi que a soberba é pecado, eu aprendi que a altivez é pecado, eu aprendi que a fofoca é pecado, eu aprendi que tanta coisa é pecado, eu aprendi que falar palavrão é pecado. Mas hoje já mudou, hoje eu já não penso mais assim. Aquilo que eu aprendi na escola bíblica dominical, eu já esqueci. Agora a minha mente é outra. Nós estamos vivendo no período moderno, né? No período pós-moderno. Nós estamos vivendo no período da modernidade. A Bíblia Sagrada, ela já não tem mais o mesmo valor que tinha antes na minha vida. Aquilo que eu aprendi na escola dominical já não tem mais o valor que tinha na minha vida espiritual mais. Irmãos, muita gente já rasgou páginas da Bíblia e já jogou fora a página da Bíblia. Sabe por quê? Porque agora a pessoa pensa de forma diferente, ela formou o seu próprio conceito. Eu acho do mesmo jeito, é o achismo que tomou conta do coração do homem. Eu acho, eu penso, eu isso, eu aquilo outro. Não é mais Deus que acha, não é mais Deus que pensa, não é mais Deus que determina. Irmãos, aquele temor ficou para trás, agora é eu que acho. A Bíblia diz isso, mas eu acho diferente. Jesus ensinou isso, mas Jesus falou isso por causa daquela época. Hoje é diferente. Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher com intenção de tê-la para si, já cometeu o pecado do adultério.
Jesus falou aquilo lá porque é naquela época. Se Jesus tivesse vivido hoje, ele falaria diferente, porque hoje isso é normal. Irmãos, tem muita gente que pensa isso. É um absurdo, mas tem muita gente que pensa assim. Se Jesus vivesse hoje, seria diferente. Naquela época era totalmente diferente. Hoje nós estamos vivendo o período da modernidade. Hoje a humanidade vive uma outra época. É por isso que Jesus disse que Ele está vindo para buscar uma igreja santa, imaculada e sem ruga. É por isso que a própria palavra diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Aparecerão muitos lá diante do tribunal, no último dia, lá em Apocalipse 21 ou 22, que fala sobre o tribunal de Cristo. Muitos aparecerão diante do tribunal de Cristo, batendo no peito, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, não vos conheço. Não sei quem você é, você não tem parte comigo, você não viveu na minha presença, você não andou na minha presença, você não viveu aquilo que está na minha palavra. Irmãos, o que é que a própria Bíblia diz sobre as palavras de Jesus? Que o mundo passa, mas as minhas palavras não passarão. O mundo passa, mas as minhas palavras não passarão. As palavras de Deus, irmãos, elas não ficam antiquadas. A Bíblia, ela não fica antiquada. A Bíblia, ela não fica desatualizada. A Bíblia é a palavra de Deus. E sendo ela a palavra de Deus, ela sempre vai ser a palavra de Deus. Ela sempre vai ser. Irmãos, a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido no mundo e vai continuar sendo o mais vendido no mundo. Milhares e milhares de Bíblias já foram queimadas, milhares e milhares de Bíblias já foram destruídas, milhares e milhares de Bíblias já foram jogadas dentro do buraco e enterradas, milhares e milhares de Bíblias já atearam fogo, mas a Bíblia continua sendo a Bíblia, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, aquilo que Jesus disse continua sendo aquilo que Jesus disse. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E ela vai continuar sendo a palavra de Deus. Irmão, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Então aquilo que Ele falou continua sendo falado. Irmãos amados, olha que coisa interessante aqui. Então ocorre a atração ou a simpatia pelo errado. A Bíblia Sagrada diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha que coisa interessante. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então a luz, ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, irmãos, através do modismo da TV, através do vestuário obsceno que é observado nos meios de comunicação, através do alcoolismo que é amplamente divulgado nos meios de comunicação, esse mesmo álcool que tem destruído tantas pessoas, esse mesmo álcool que tem destruído muitas vidas. Lá em Ourinhos, quando eu fui pastor em Ourinhos, tem um vizinho, um vizinho que morreu de tanto beber. Deu cirrose no fígado dele e os médicos disseram que a cirrose foi por causa do álcool.
Irmãos, como que é uma coisa, como que tem tantas pessoas que ainda continuam enveredadas para esse lado, uma coisa que mata, uma coisa que destrói famílias. Eu tenho um tio, esse meu tio já é falecido, não vou citar o nome, mas esse tio ele já faleceu há alguns anos atrás. Irmãos, lógico, né, eu cresci junto desde pequeno. O meu tio, ele tinha várias propriedades. Na época, ele perdeu tudo por causa da bebida. Depois Jesus libertou ele da bebida. Lá na igreja renovada da Vila Ribeiro, na época do pastor Rocha, ou antes um pouco do pastor Rocha. Ele aceitou Jesus, transformou de vida, aí Jesus foi devolvendo novamente aos poucos aquilo que ele havia perdido. Irmãos, quantos lares destruídos por causa da bebida? É verdade ou não é? Ou eu estou mentindo? Quantos lares destruídos por causa da bebida? Quantos casamentos destruídos por causa da bebida? Casamentos que foram destruídos por causa da bebida. Quantas mortes por causa da bebida. Você liga a televisão, você ouve falar de um acidente, aí vem a polícia rodoviária, vem a polícia e fala assim, ó, o acidente aconteceu porque o motorista estava alcoolizado. Irmãos, algo que destrói. E as pessoas hoje achando normal. É normal. É normal. Eu bebo socialmente. Vai nessa de socialmente para você onde você vai parar. Começa assim, não começa, irmão Toninho? Começa assim. Nós temos um exemplo aqui. Começa assim, socialmente. E aquele socialmente vai tomando conta, vai tomando conta, vai tomando conta, vai tomando conta. Quando a pessoa menos percebe, a pessoa já se entregou. Irmãos, então é o sistema mundano, é o sistema satânico. E tem muitos pastores, irmãos, dá até vergonha de falar isso, mas quantos pastores que são viciados na bebida alcoólica, quantos religiosos que são viciados, não conseguem largar, não conseguem abandonar. Irmãos, é uma coisa terrível. Então olha aí, ó, o álcool, as drogas estão virando uma coisa normal, a malícia está virando uma coisa normal, as diversões ímpias estão virando normal, os bailes estão virando normal, os jogos de azar estão virando normal, e tantas outras coisas que a gente podia citar aqui, está virando tudo normal. É a secularização da igreja, é a secularização da religião, está virando tudo normal, nada mais é pecado. É aquilo que o capeta falou para Eva, quando a Eva saiu dar uma voltinha lá no jardim, não foi isso? Não foi, Jonas? Foi isso que o capeta estava lá enrolado dentro do... Ele é acostumado a tomar conta do corpo das pessoas, né? O diabo, ele toma conta do corpo das pessoas. E naquela época ele tomou conta do corpo da serpente. A serpente ficou endemoniada. Se vocês nunca viram falar de cobra endemoniada, aquela lá foi uma cobra endemoniada. Então Satanás tomou conta do corpo daquela cobra. Não é a cobra que falou, foi o capeta que falou através da cobra. E quando Eva estava dando uma voltinha lá pelo jardim, a serpente, que não é a serpente que falou, foi quem estava dentro dela que falou assim, foi isso que Deus te falou? Que vocês não podem comer de nenhum, ó, para começar ele já desvirtuou aquilo que Jesus havia falado, né? Deus falou para vocês aí que vocês não podem comer de nenhuma árvore que está no meio do jardim? Não, serpente.
Deus falou que a gente não pode comer da árvore que está no meio do jardim, mas das outras a gente pode comer. A serpente disse assim: está errado, vocês podem comer de todas as árvores. Deus falou para vocês que vocês não podem comer, porque o dia que vocês comer, vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal, vocês vão se tornar iguais a Deus. Aí o que ela fez? Ela comeu, e além de comer, ainda foi lá e ofereceu para o Adão, e o Adão comeu também. Então vocês veem como que o diabo, ele desvirtua as coisas, ele muda as coisas. Não é bem assim não. Vocês podem comer de todas as árvores que estão no jardim, sim. Deus disse que vocês não podiam, porque Ele não quer que vocês se tornem iguais a Ele. Irmãos, o diabo, irmãos, ele acostuma desvirtuar o que Deus fala. A Bíblia diz que é pecado. Imagina, o capeta sopra aqui, né? Não é pecado não, imagina, não é não. Pode fazer, Deus não está nem aí. Deus tem tanta coisa para se preocupar. Deus vai preocupar com isso aí? Fica tranquilo. E a pessoa vai. E quando percebe, está mergulhada no pecado, está afastada de Deus, está longe de Deus. A igreja, eu digo aqui a igreja no sentido de assembleia, porque nós somos a igreja também, o corpo de Cristo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu estou falando aqui igreja no sentido de corpo agora, de Cristo. Irmãos, de repente, o diabo também começa a infiltrar coisas que a igreja começa a achar que é normal. É normal. De repente a igreja está mundanizada. O pecado tomou conta. Aí não tem mais cura divina, aí não tem mais batismo com o Espírito Santo, aí não há mais conversão de almas. Aí o povo começa a vir para a igreja e voltar para casa do mesmo jeito, ou até pior, né? Aí de repente a pessoa já não sente mais a presença de Deus, já não sente mais a unção de Deus, a pessoa já não chora mais na hora do culto, a pessoa já não glorifica mais na hora do culto, a pessoa já não fala mais em línguas estranhas, já não há mais batismo com o Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo foi retirado de dentro da igreja, porque o pecado tomou conta, o mundo tomou conta. Então, irmãos, antes que isso aconteça, vamos tomar uma posição hoje diante de Deus, amém? Vamos tomar uma posição hoje diante de Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz assim: o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, 26. Mateus 16, 26. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O temor a Deus acabou. O abandono de Deus começa a abrir espaço para Satanás e as suas práticas. Irmãos, o abandono de Deus começa a abrir espaços para a malignidade, para o suicídio. Por que tanta gente se suicidando hoje? Falta de Deus. Falta de Deus. É a ausência de Deus no coração. Aí a superstição já começa a tomar conta. Irmãos, a má interpretação da Bíblia, os espíritos de engano começam a agir através de falsos profetas mentirosos que torcem a palavra, torcem o sentido real da Bíblia, rejeitando a palavra, como fez o rei Saul. Então nós precisamos tomar uma posição. Precisamos hoje tomar uma posição. O dia de amanhã não pertence a nós. Quem aqui sabe o que vai acontecer amanhã? Levanta a mão. Vamos ver se tem alguém aqui que se habilita a levantar a mão
e dizer o que vai acontecer amanhã. Quem aqui garante que amanhã vai amanhecer vivo? Levanta a mão. Então, irmãos, não vamos brincar com aquilo que é sério. Amém? Vamos tomar uma posição. Vamos pedir perdão pelos pecados. E vamos deixar Jesus tomar conta da nossa vida.